observando alguns princípios que devem ser mantidos em nossa mente para que sejamos líderes bíblicos, líderes espirituais em casa, na igreja, em qualquer lugar. São princípios importantes que eu quero destacar aqui. São princípios bíblicos acerca de liderança. A palavra de Deus mostra esses princípios. Nós temos que acolhê-los se quisermos ser líderes de verdade. Primeiro princípio, na verdade, é uma regra. É uma regra, é um comando que nós temos que obedecer. É a seguinte: não negligencie o espírito de servo. Quem é o nosso rei? O nosso rei é Jesus Cristo, nosso Salvador. É o Rei Supremo, o nosso Supremo Comandante. Nós não temos ninguém acima dele. Ninguém. Ele é o nosso Rei, é o nosso Comandante Supremo. Quando ele fala, nós simplesmente obedecemos sem discutir, porque ele é o nosso Comandante Supremo e o maior exemplo que temos de liderança. E nós aprendemos com o nosso Comandante Supremo, com o Rei dos Reis, nós aprendemos que ele foi servo. E nós temos aqui então um princípio importantíssimo de liderança que o mundo acha absurdo. O mundo acredita que se eu tiver uma atitude de servo, eu não posso ser um líder. Isso me desqualifica como líder. E a palavra de Deus diz o contrário. Vejam o que diz Mateus 20, 25 a 28. Mateus 20, 25 a 28. Abra sua Bíblia. É a primeira regra da liderança espiritual. É uma regra de ouro. Mateus 20, 25 a 28. Leia comigo. Vou abrir aqui rapidinho. Mateus 20, 25 a 28. Diz assim, veja com atenção essa passagem, interessante, conhecida a passagem, fala assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. O Senhor aqui está falando sobre liderança, é o tema do nosso estudo hoje aqui pela manhã, e ele fala sobre como as coisas funcionam no mundo à nossa volta. E não há como discordar disso que o Senhor ensina aqui no versículo 25, porque os fatos à nossa volta comprovam isso. O texto prossegue: não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Vocês não vão governar como dominadores. Não. Vocês não vão simplesmente exercer autoridade sobre as pessoas que foram confiadas a vocês. Não. O texto prossegue: pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Note como é o líder bíblico, o líder espiritual. O líder bíblico, o líder espiritual é aquele que se dispõe a servir em vez de ser servido. E o exemplo máximo disso é o próprio Senhor. Então, nós aprendemos isso claramente nesse trecho. O texto prossegue: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. É o oposto do que o mundo ensina. É impressionante. Nós vemos o ensino por aí afora de que você tem que mostrar nas empresas que você não tem espírito de servo nenhum. E atitudes tão absurdas. Eu ouvi falar de pessoas que nas empresas, quando alguém passa, a pessoa joga uma caneta no chão. Para quê? Ela joga a caneta no chão para que a pessoa que está passando pegue a caneta. E então todos vejam que ela não pode ser um líder. Porque havendo aquele espírito de competição na empresa, a pessoa joga então a caneta no chão. Alguém se abaixa para pegar, então eu tirei um concorrente da frente. Veja, ele não pode ser um líder. Olha o espírito dele. O espírito dele é de um serviçal. Ele se abaixa. Ele se abaixa para pegar a caneta que eu joguei, que eu fingi que caiu por acaso no chão. Olha a mentalidade dessas pessoas. O certo, a atitude do líder é: vendo a caneta cair no chão, simplesmente olhar e passar reto. Esse é o líder segundo os padrões do mundo. As pessoas então olham para esse homem e falam: este sim
Esse tem potencial de liderança. É alguém que não se curva, é alguém que tem respeito próprio, é alguém que não se abaixa para pegar nada. Esse sim é o líder certo. Essa é a mentalidade aí fora. Mas nós aprendemos o oposto aqui nesse texto. Esse texto fala: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Tal como, e aí vem o exemplo supremo, tal como o filho do homem. A expressão filho do homem é uma expressão que vem do livro de Daniel. É um dos títulos preferidos de Jesus para falar da sua messianidade. E é interessante notar que a expressão filho do homem em Daniel está conectada ao recebimento do reino. Quando falamos filho do homem, o que vem à nossa mente é alguém que recebe de Deus o reino e governa sobre todas as nações. E o texto diz: o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E vejam até que ponto ele fez isso. O texto fala: veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Existe uma escada nesse versículo. A escada nesse versículo desce. É o filho do homem, aquele que recebe o governo das nações. Ele veio para servir. Desce um degrau e não para ser servido. E então o versículo desce mais: servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É um movimento descendente. E é isso que nós temos que aprender como líderes que queremos ser líderes espirituais. Nós não estamos, quando queremos dizer que os homens devem exercer liderança em casa ou na igreja, nós estamos dizendo que o homem deve trabalhar para ser exaltado, para ser aplaudido, respeitado, e aqui quem manda sou eu. Não é isso. Quando falamos que o homem deve ser um líder, isso significa que ele deve assumir uma postura de servo, servindo aqueles que Deus lhe confiou, até o ponto de se sacrificar por isso. Eu sei que funciona. Isso é ser um líder de verdade, em casa e na igreja. Ele é o primeiro a abrir mão do seu conforto. Ele é o primeiro a abrir mão das suas prerrogativas em prol daqueles que estão debaixo dos seus cuidados. Como homem na casa, ele é um protetor, ele é um provedor, ele é um mestre. E para proteger, para prover e para ensinar, muitas vezes ele tem que se sacrificar. Isso é ser um líder de verdade. A mulher também age como uma protetora. Nós aprendemos em Gênesis que a mulher é uma auxiliadora. E quando nós falamos isso para as mulheres, elas ficam muito irritadas, porque elas não gostam da palavra auxiliadora, porque lembra talvez auxiliar de limpeza, não sei como acontece, mas não gostam da palavra auxiliadora. Mas na verdade a palavra auxiliadora no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, é uma palavra que é relacionada e aplicada ao próprio Deus. Deus se define como auxiliador. O que é um auxiliador? O auxiliador, quando aplicado a Deus, a mesma palavra aplicada a Deus, sugere a ideia de alguém que ajuda. É um ajudador, especialmente em momentos difíceis. Então a mulher não deve se sentir humilhada. Tem algumas mulheres aqui, estou vendo algumas mulheres aqui, não sei se são espiãs, não sei o que é. Estão aqui, não devem se sentir ofendidas com a expressão auxiliadora, de forma nenhuma. Porque na realidade essa expressão é aplicada ao próprio Deus. É alguém que ajuda. É alguém que ajuda especialmente em momentos de dificuldade, de dor, de perigos. Mas note bem, essa ação da mulher como ajudadora que protege é como pode ser comparada ao socorro, à ajuda de um cisne que coloca suas asas sobre seus filhotes. Não é uma proteção agressiva, não é uma proteção que enfrenta perigos horríveis, não. Ela acolhe o seu marido num dia difícil. Ela acolhe seu marido nos dias de dificuldade, de sofrimento, de cansaço, de crise no trabalho. Ela é como um cisne que auxilia os seus filhotes, que ajuda os seus filhotes, colocando suas asas serenamente sobre os seus filhotes.
Essa é a mulher auxiliadora. Já o homem, a proteção do homem é diferente. A proteção do homem não é a proteção do cisne. A proteção do homem é a proteção do soldado. É uma proteção mais forte. Ele entra na frente dos perigos. Se o cachorro vem morder alguém, ele entra na frente, coloca a perna dentro do cachorro morder, para que não morda a perna da mulher. Ele enfrenta o perigo dos inimigos, os ataques violentos. Ele entra na frente e protege. É diferente a proteção do homem da proteção da mulher. Ela também protege. Eu adoeci certa vez, eu estive à beira da morte certa vez, e a pessoa que mais me protegeu, que mais me amparou, que mais me defendeu, que mais me deu forças naqueles momentos difíceis, nos dias escuros, foi a minha esposa, que me protegeu como um cisne protege seus filhotes. Mas a proteção do perigo violento, a proteção que requer força, essa proteção vem do homem. É ele quem enfrenta a guerra pesada para proteger a sua família, colocando até mesmo a sua própria vida em risco quando o perigo vem. É você que tem que se levantar à noite para ir lá fora ver o que está acontecendo. Que barulho é aquele lá fora? E não mandar sua esposa. Vai lá ver o que é, faça isso. Eu falei que você é auxiliadora, vai lá e me ajuda aí. É lutadora, é policial, né? Esse auxílio não é por ela, é a responsabilidade dela. Você é um soldado, ela é um cisne. Ela protege com suas asas, você protege com uma espada e com um escudo. Mas note, tudo isso, todo esse trabalho de proteção, de provisão, você é o provedor do lar, de ensino, você é o mestre, você é o pastor da casa. Tudo isso deve ser feito com espírito de servo. Você tem que entender, eu estou aqui como líder, nessa posição. Meu objetivo é servir minha esposa, meus filhos e também, na posição de servo na igreja, servir os meus irmãos. Não esperar aplausos, não esperar privilégios, mas me entregar pelo bem daqueles que Deus me confiou. Muito bem, essa é a primeira regra. O meu tempo está correndo aqui porque tem outras regrinhas que eu quero mencionar. Se eu não der tempo, quem sabe em outra oportunidade eu compartilho com vocês. Aí. Mas vamos lá. Eu nunca termino meus sermões, nunca. Já desisti. Fica em casa, você vai falar, terminou? Claro que não. Ela pergunta, terminou seu sermão hoje? Não. Ontem eu consegui terminar porque eu corri bastante. Mas por mim ficaria falando mais 2 horas lá no sermão de ontem. Muito bem, a segunda regra, importante. Essa regra é importantíssima, você não pode esquecer isso. Porque isso eleva você, e além de elevar você, não somente eleva você, mas encoraja você a realizar uma liderança sólida e séria. A regra é a seguinte: não esqueça que sua função como marido ou como líder na igreja foi confiada pelo próprio Senhor. Não esqueça disso. Quem colocou você nessa posição que você está, de marido, chefe da casa, e de líder na igreja, não foi você. O incrédulo, o ateu, pode perguntar: quem falou que o marido tem que ser líder? Sabe? A pessoa que disse isso você não conhece. Você nem acredita que ela existe. Mas eu sei quem falou que eu sou o líder da casa. E eu sei muito bem quem me colocou nessa posição como líder da casa. Foi o Senhor, foi o próprio Deus quem me deu essa função. Eu não assumi isso por conta própria. Eu não assumi isso porque eu queria. Não. O Senhor me colocou nessa posição. Eu recebi dele esse dever. Veja, interessante ver aqui em Colossenses 4,17. Veja aí na sua Bíblia, Colossenses 4,17. Nós não sabemos, é um texto um pouquinho vago. Colossenses 4,17 é um texto vago. Aqui no finalzinho de Colossenses, no momento da despedida de Paulo, na sua carta escrita aos crentes de Colossos, ele menciona um certo Arquipo.
Ele fala aqui em Colossenses 4,17, ele diz: também dizei a Arquipo, ele diz, atenta para o ministério. Aqui a palavra ministério é a palavra diaconia. Diaconia, a rigor, significa serviço. Existe a diaconia no sentido técnico, que é o diaconato em si, a pessoa que exerce o diaconato, e existe a diaconia no sentido geral, não técnico, que é o serviço comum que alguém pode prestar sem ter nenhum cargo específico. Mas o que eu quero dizer é que Paulo fala na sequência o seguinte: atenta para o ministério que recebeste do Senhor. O que é interessante aqui é que Paulo menciona a fonte das responsabilidades que Arquipo recebeu. Há uma fonte aqui. Existe uma carga teológica nesse pequeno versículo. É uma pequena carga teológica, mas de grande importância. E a carga teológica é essa: olha, a diaconia que nós recebemos, a diaconia que somos instados a exercer, seja ela qual for. Arquipo não é mencionado aqui qual era a diaconia específica dada a Arquipo, mas seja ela qual for, existe uma fonte suprema dessa diaconia dada a você. E essa fonte suprema, diz aqui o texto, é o Senhor, o ministério que recebeste do Senhor. É interessante, quando o Novo Testamento usa a palavra Senhor, Kyrios, tem em mente especificamente, o apóstolo Paulo tem em mente especificamente o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor mencionado aqui. É Jesus Cristo quem concede a diaconia, o ministério, alguém, seja qual for esse ministério. E o texto prossegue dizendo: para o cumprires, ou seja, para você completar as tarefas. Esse é o sentido da palavra cumprir. Para você completar as tarefas ligadas a esse ministério. Isso é importante. Nós então adquirimos uma mentalidade teológica acerca dessas coisas. Eu sou um marido e eu tenho uma diaconia a exercer. Essa diaconia envolve proteger minha esposa, guiar o meu lar, prover a minha casa, proteger a minha casa, ser um mestre da espiritualidade da palavra de Deus para as pessoas que Deus colocou na minha casa. Eu sou um líder na igreja, um diácono, um professor, enfim. Eu tenho certas responsabilidades anexadas a essa função. E sabendo disso, essa dimensão terrena, essa dimensão que eu posso contemplar com os meus olhos, sabendo disso, eu serei mais encorajado ao refletir na realidade teológica de que essa função me foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. E quando eu adquiro essa mentalidade, isso me impulsiona para frente. O texto diz: para cumprires isso. Quais são as funções que me são devidas nessa diaconia, nesse ministério em casa ou na igreja? Quais são? Eu tenho que completá-las. Eu não posso deixar nenhuma pendente. Eu não posso deixar nenhum espaço vago. Eu tenho que completar essas funções. Esse é o bom líder. Ele tem uma concepção teológica da fonte da sua função. E tendo essa concepção teológica saudável da fonte das suas funções, ele então as realiza plenamente, sem deixar espaços, sem deixar pendências. É assim com você? Você tem consciência de que você, como esposo, e você, como líder da igreja, recebeu isso do Senhor? E isso requer, o próprio Senhor requer de você, que você cumpra plenamente cada função associada a essa diaconia. Isso é fundamental se você quer ser um líder espiritual de verdade. Muito bem, terceira regra. Primeira regra: não negligencie o espírito de servo. Segunda regra: não esqueça que sua função lhe foi confiada pelo próprio Senhor.
terceira regra importante aqui: não recuse o perdão. Não recuse o perdão. Queridos, é claro que numa relação, seja de liderança ou numa relação mais horizontal, é claro que conflitos surgirão, é claro que problemas surgirão, é claro que brigas vão acontecer, desentendimentos vão acontecer, e ofensas até. E nós não podemos fechar o nosso coração nesses momentos e recusarmos o perdão àqueles que um dia nos ofenderam, especialmente em virtude da função que exercemos. Nós não podemos agir assim. Veja o exemplo do apóstolo Paulo como um líder espiritual de verdade. Ele escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios 2. Nós não sabemos ao certo os contornos do problema que fez com que Paulo escrevesse essa passagem. Há várias suposições, mas independentemente de conhecermos a situação vital que envolve esses versículos, nós podemos perceber aqui princípios importantes. Veja que o apóstolo Paulo fala aqui, 2 Coríntios 2, versículo 10. Ele diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. O apóstolo Paulo, tudo indica, na igreja de Corinto, tinha tido um foco de resistência, de pessoas que não acreditavam no seu apostolado, de pessoas que zombavam da sua liderança espiritual, das suas capacidades espirituais. Em Corinto era muito comum surgirem os sofistas. Quem eram os sofistas? Eram palestrantes. E esses palestrantes eram muito bem treinados. Eles se colocavam então na ágora, na praça pública, e enunciavam ali os seus discursos muito bem elaborados, marcados por muita técnica de retórica e a capacidade de convencer, a capacidade de convencimento procedente dessas técnicas todas que eles aplicavam enquanto discursavam. E os coríntios admiravam muito essas habilidades. O apóstolo Paulo, quando foi pregar em Corinto, ele não tinha essa habilidade. Ele escreveu então aos coríntios dizendo: olha, quando eu fui estar com vocês, eu não tentei fazer nenhuma demonstração de sabedoria humana, para que a fé de vocês não se firmasse sobre essas coisas, mas sim fosse expressão do poder de Deus, este sim capaz de convencê-los. E foi em fraqueza e muita humildade, temor e tremor que eu estive entre vocês, pregando a vocês o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo se apresentou assim. Ele não era um grande orador. Por causa disso, entre outras coisas, seus inimigos começaram a acusá-lo, dizendo que ele era um homem fraco em palavras, um homem que não tinha condições de ensinar nada, um homem que não convencia ninguém com os seus argumentos. E essa resistência foi crescendo. Chegaram a dizer que ele não era um apóstolo. Chegaram a sugerir que ele ensinava coisas diferentes dependendo de onde estava. Chegaram a acusá-lo de imoralidades também. E outras coisas foram fazendo com que o apóstolo Paulo sofresse muito por causa daquela igreja. Mas, depois de 3 visitas àquela igreja, não só de Paulo, mas de seus delegados, e depois de 3 cartas, a igreja de Corinto se arrependeu. Muitos pastores falam: eu queria ser pastor de qualquer igreja, menos da igreja de Corinto. Eu não sei, eu acho que uma igreja que se arrepende depois de 3 visitas e 3 cartas, quem me dera. Quem me dera. 3 visitas e 3 cartas? Seria. E o apóstolo Paulo escreveu 2 aos Coríntios, que é 4 aos Coríntios. 2 aos Coríntios é a 4ª carta. Ele escreveu a 4ª carta aos Coríntios, elogiando a igreja por seu arrependimento, ainda que houvesse um pequeno foco de resistência ainda ali. E ele diz então, talvez considerando o arrependimento do chefe da resistência, talvez, ele diz no versículo 10: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Queridos, ele tinha sido profundamente ofendido. Ele disse: eu resolvi no meu coração não voltar mais a Corinto,
para enfrentar a situação que eu enfrentei da última vez. Eu resolvi isso no meu coração. Ele sofreu muito com essa resistência. Alguns dizem que o espinho na carne de Paulo não era uma doença. Há quem diga que eram os olhos dele, não enxergava direito, ou a sogra, não sei. Não tinha sogra, né? Não tinha sogra. Era solteiro. Mas enfim, dizem essas coisas, era uma doença, alguma coisa assim, algum problema desse tipo. Mas muita gente acredita também que o espinho na carne, o mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo, era o líder da resistência. Era esse homem, um demônio, insuportável. Não fique pensando naquele homem da sua igreja agora não, tá? Eu sei que vocês estão pensando. Parecido com esse aí. Parecido com esse aí. Insuportável. Difícil de lidar. Pessoa rebelde, quer mandar na igreja. O apóstolo Paulo não suportava mais aquilo. Disse: olha, tira esse espinho da minha carne. Alguns dizem que esse era o espírito na carne dele. Eu acho que não era, porque Deus disse que não ia tirar. E aqui parece que tirou. Então, acho que não era aquele homem. Enfim, isso não importa agora. Mas notem bem, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, diz ele. Eu perdoo esse homem. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, ou já que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, ele diz. Ele fala que exerceu perdão, mas é interessante que vem agora. Ele fala que exerceu perdão não somente porque o seu coração era um coração inclinado à paz, ainda que fosse, mas ele dá uma razão espiritual para isso. E se você não se move a perdoar alguém em face desse motivo que Paulo dá aqui, você está em perigo. Porque veja o que ele fala, veja o que o apóstolo Paulo diz na sequência. Ele fala que perdoou na presença de Cristo, ou seja, Cristo é testemunha da sinceridade do meu perdão. Eu perdoei por causa de vós, ele fala, e na presença de Cristo eu fiz isso. E ele se aprofunda mais nos motivos. Por que eu perdoei? Ele fala, para que Satanás, vejam irmãos, ele sai agora do campo relacional, visível e palpável, e ele aponta para uma realidade invisível, que nos cerca. Nós somos crentes, a nossa visão de mundo é diferente do mundo lá fora. O apóstolo Paulo, ele vê essa dimensão, ele vê aquele homem terrível, ele vê aquela pessoa que fez oposição a ele, que quase acabou com a igreja. Ele perdoa essa pessoa, mas ele entende que o problema não é uma questão meramente relacional humana, não era apenas um problema ligado à manutenção da paz social dentro de uma comunidade. Ele lança os olhos para além disso, e ele entende que existe uma realidade espiritual também presente, que poderá se tornar extremamente perigosa caso não haja perdão. Ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Ele está dizendo, se não houver perdão, Satanás terá uma porta aberta para agir. Se não houver perdão, o diabo terá uma porta aberta para realizar as suas obras. E o apóstolo Paulo fala, pois não lhe ignoramos os desígnios. Sabe o que significa isso? Que Satanás tem planos, Satanás tem alvos, Satanás tem desígnios, propósitos malignos. Ele tem tudo isso em sua mente. E o texto diz, se você não perdoar, o diabo com seus planos vai se aproveitar disso e vai trabalhar na sua casa, vai trabalhar na sua igreja, porque você não perdoou. Não é questão de paz social, não é questão de parecer bonzinho, não, é uma questão de preservação. O que o diabo quer fazer? Ele quer destruir, ele é assassino, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer acabar com a nossa paz. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele quer nos matar,
Ele quer destruir a igreja, ele quer esfacelar o lar, ele quer criar dentro de nós um império da solidão, o império da maldade, o império da mágoa. É isso que ele quer fazer, construir em nós esse império, para que nós morramos por dentro, e até fisicamente em alguns casos. O apóstolo Paulo reconhece isso e diz: eu perdoei porque eu sei o que o diabo faz na vida de quem não perdoa. Eu sei o que o diabo faz no ambiente em que não há perdão. Então, meus irmãos, chegou a hora de perdoar. Agora. Esse é o momento. Dizer no seu coração: Senhor, diante, na presença de Cristo, tendo Cristo como testemunho, eu perdoo, para que Satanás não tenha vantagem sobre mim, minha família e a minha igreja. Queridos, meu tempo acabou. E logo que aparece aqui. Esse reloginho está grudado aqui, porque o outro eu joguei no batistério atrás. Na primeira participação eu catei, eu ia jogar no batistério e não deixaram. Mas eu joguei em algum canto, não sei onde foi parar. Então esse aqui eles colaram aqui com o Super Bonder. Ele não sai, não posso jogar. O pastor pegou, né? O pastor pegou meu problema, minha técnica. Mas ok. Queridos, nós temos então essas 3 regras fundamentais. Há outras regras aqui. Eu vou só enunciá-las e vou encerrar para que a direção não me dê nenhuma bronca. A outra regra é: não se descuide do estudo da palavra. Não se descuide. Não seja descuidado no tocante ao estudo da palavra. Estude profundamente a palavra. Você pensa que sabe tudo? Ele já não sabe. Eu lhe garanto, você não tem ideia do quanto você tem que aprender. A palavra de Deus é um oceano e você tem que nadar por todo ele. Você não conhece tanto quanto você pensa. Quanto mais nós estudamos, mais temos consciência disso. Pastor Jader está aqui. Pastor Jader Borges está aqui. Ele é um estudioso da palavra. Ele já estudou a palavra há uns 30 anos quando eu nasci. Mais ou menos isso, pastor Jader? Quando eu nasci, ele já tinha mestrado em teologia. E nós conversamos bastante. É impressionante, pastor. Nós compartilhamos isso recentemente. Como temos coisas para aprender. Você não sabe tudo, tem muito que aprender. Todos nós, eu me coloco assim de vocês não. Eu estou fazendo atualmente um curso tentando aprimorar meus conhecimentos no tudo. Puta, estão me cortando já. Vocês viram o que eles falam? Já é censura, viu? Já é censura. Liberdade de expressão aqui, tá? Então, notem. E eu estou nesse curso para tentar conhecer um pouco mais do Novo Testamento, um pouco mais do Antigo Testamento, para crescer espiritualmente e poder viver melhor com a minha igreja. Não negligencie o estudo da palavra de Deus. Eu a estudo há 40 anos e ainda sei o quanto sou ignorante nela. Outra regrinha rapidinho: não tolere, como líder na casa e na igreja, não tolere a heresia e o pecado. Não tolere. Não tolere na sua casa, na sua igreja, a heresia, o desvio doutrinário chocante e o pecado na sua casa. Se os seus filhos não forem crentes e quiserem trazer para a sua casa um comportamento sujo, diga a eles: você vive a sua sujidade lá fora, aqui dentro não. E se não está contente, a porta está aberta. Rua. Tenha firmeza. Isso não é falta de amor. Isso é uma das maiores expressões de amor. Você vai salvar o seu filho. Você fez. Não tolere a heresia e o pecado. E por último,
não busque o interesse próprio. Não busque ser líder buscando a sua própria satisfação. Queridos, é isso que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. Minha súplica a Deus é que cada homem que está aqui hoje e os que estão nos assistindo possam se levantar dessas cadeiras ao fim dessa palestra e assumam a sua postura como líderes, mas não como líderes quaisquer, mas sim como líderes instruídos pelos princípios da palavra de Deus. Que Deus abençoe.